Bom, hoje nós vamos falar sobre nossa querida Joana de Ângeles e as 4 vivências conhecidas dela. Bora lá? Bom, vamos começar falando sobre nossa querida Joana. Quem é o espírito Joana de Ângeles? Que espírito é esse? Como é que ele chegou até nós? Como a gente conhece coisas sobre esse espírito? Bom, conhecemos sobre Joana de Ângeles através da mediunidade preciosa, divina, abençoada de Divaldo Pereira Franco. Através da mediunidade dele, nós temos recebido verdadeiros tratados de saúde mental, psicológica. A terapia que Joana nos traz nos livros, nas obras, elas são baseadas no Evangelho de Jesus e também na codificação kardeciana. E vale a pena a gente lembrar que existem 2 mensagens na codificação kardeciana, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que são ditadas pela nossa querida Joana. Uma delas está no capítulo 7, capítulo 9, item 7, que fala da paciência. E a outra está no capítulo 18, no item 13 a 15, que é aquela passagem conhecida que dar-se-á aquele que mais tem. Só que lá não está assinado Joana de Ângeles, e sim um espírito amigo. Então fica a dica, quando você estiver lendo o Evangelho e tiver a mensagem um espírito amigo, quem é esse espírito amigo? Joana de Ângeles. Bom, na sua obra mediúnica, ditada para Divaldo Franco, que nos chega através de Divaldo Franco, Joana de Ângeles trata de temas filosóficos, psicológicos, existenciais, que são frutos justamente das passagens do espírito de Joana pela Terra. Essas 4 que nós conhecemos, talvez, provavelmente haja outras, mas não nos é conhecido. E também fruto do trabalho desenvolvido pelo espírito Joana de Ângeles no mundo espiritual. Joana, é bom lembrar, sempre esteve adiante de seu tempo. Sempre foi um espírito que nas encarnações, nas vivências que teve aqui, e nós vamos ver isso já já, ela sempre esteve adiante do que aquele tempo versava. E hoje mesmo, na espiritualidade, na erraticidade, ela nos propõe uma viagem nova, através da psicologia de Joana, que é muito semelhante à psicologia transpessoal. Ela tem uma série psicológica, são 17 livros, e tem agora o último, que foi recém-lançado, através de Divaldo Pereira Franco, que chama-se Vidas Vazias. Então, eu poderia listar Plenitude, que é o primeiro livro que abre o leque de Joana. Para quem não conhece ainda Joana, eu aconselho começar por Plenitude, é o mais simples, nenhuma leitura de Joana é difícil, mas o vocabulário é um pouco diferente para quem ainda não conhece. Então, Plenitude nos abre aquele vocabulário, a gente toma intimidade com ele para depois acompanhar os outros da série. Eu destacaria o Homem Integral, fantástico, o Ser Consciente, são todos imperdíveis, eu estou destacando alguns. Vida, Desafios e Soluções, tem um que eu amo especialmente, que é Amor, Imbatível Amor. Para essa época de hoje, ele é crucial. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Conflitos existenciais, imperdível. E o último, que chama-se Vidas Vazias. Bom, falando de Joana, a gente não consegue desatrelar de Divaldo Franco, nosso querido Divaldo Franco. Então, vamos lembrar aqui 2 coisas. Como Joana chegou para Divaldo? Divaldo ainda era muito jovem,
ele nos conta que ele era católico, ele não conhecia o espiritismo, desde muito jovem ele tem mediunidade, e Joana se apresentava a ele como um espírito amigo. E ela ficou muitos anos se apresentando como um espírito amigo. Por quê? O que isso tem a ver? O que isso nos importa? Nos importa saber que muito mais interessante que o nome é a mensagem que aquele espírito traz. Então, espíritos de luz não estão preocupados que se chama Joaquim, José ou Joana, e sim o que ele vem dizer. Convido todos a assistir ao filme de Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. É imperdível, e ali vocês vão entender mais profundamente, que ainda não assistiu, como Joana chega até Divaldo e como Divaldo começa a obra maravilhosa que ele leva até hoje, que é a Mansão do Caminho. Então, é importante entender como, de praticamente quase nada, Divaldo Franco criou o Oásis, que é a Mansão no Caminho. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Eu quero mostrar aqui um pouquinho do que a gente falou agora. Só um momento. Vamos dividir aqui. Eu vou mostrar para vocês a Mansão no Caminho, mostrar a grandiosidade da obra. Aqui já estou dando um spoiler, né? São as vivências de Joana. Aqui é a Mansão no Caminho. Isso foi uma visita que eu tive a felicidade de fazer com os amigos do Seja Barra, o Centro Espírita Joana de Ângeles na Barra. Aqui, sentada no banquinho, está minha grande amiga Iraci Campos e o esposo dela, Clóvis. Aqui, ali atrás, outros amigos, inclusive eu. Iraci Campos é uma das pessoas, uma das médiuns abençoadas que também recebe mensagens de Joana de Ângeles, embora as psicografias que nos cheguem de Joana venham por Divaldo, de livros, ela também se comunica através da mediunidade da Iraci, e foi ela quem nos guiou pela Mansão do Caminho, junto com o Divaldo, que nos recebeu com muito carinho, e eu queria mostrar esse cantinho, que é o Recanto de Joana. Aqui adiante é a Mansão do Caminho vista do alto, para vocês terem uma ideia do movimento espiritual todo feito em prol dessa comunidade. Foi ali que nasceu a Mansão do Caminho. Olha o tamanho da obra. Se perceberem no entorno, é uma comunidade muito carente. Lá no alto a gente percebe no entorno. Então, ela atende essa comunidade. E é algo assim que assim, não é dessa terra, gente. Não é da terra. É divino, realmente. Convido a todos que forem em Salvador, separem um dia, marquem através de telefone ou pela internet e visitem a Mansão no Caminho, porque tudo que eu estou falando não dá para dimensionar a grandiosidade da obra trazida por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que vem culminar na Mansão no Caminho, onde atendem uma comunidade imensa, onde existem 2 escolas e onde Divaldo tem ainda o projeto de ter um curso universitário. Bom, isso feito, vamos começar com a primeira vivência de Joana conhecida, que é Joana de Cusa, ainda no século I. Essa primeira vivência de Joana, ela nos chega também através do Evangelho. Se a gente for olhar no Evangelho, vai se ouvir falar da Joana de Cusa. E, para quem conhece esse livro aqui, o livro Boa Nova, nós temos aqui uma passagem, eu vou aqui ler para vocês, não vou ler a passagem toda não, mas mostrar onde, no capítulo 15, dedicado a Joana de Cusa. Ela conviveu com o mestre, ou seja, entre o ano 30 e o ano 33, que foi quando o mestre pregou, que nós conhecemos, ela conviveu com o mestre, e ela acompanhava as pregações de Jesus no lago,
Porém, ela era casada com um nobre, que era intendente de Antipas, e esse nobre não aceitava não aceitava o mestre, não aceitava o que o Jesus vinha nos trazer, não aceitava a boa nova. Ele era funcionário de Herodes e ele tinha contato com o Império Romano, ele tinha as preferências religiosas de Roma. Então, para ele, aquilo que Jesus trazia era algo assim agressivo, né? Estava afrontando Roma. E Joana de Cusa era extremamente devota a Deus e aos ensinamentos do mestre. Um dia ela procura o mestre e ela fala com ele sobre os temores que ela tem, porque o esposo, e a gente está falando do século I, que a mulher era totalmente submetida, subjugada ao homem, e ela fala que o esposo não permite que ela acompanhe Jesus, que ela tenha a crença dela, e pergunta ao mestre o que ela deve fazer, se ela deve abandoná-lo para seguir ao mestre. Porque ela está desgostosa, né? O ambiente doméstico para ela não é legal. O que o mestre fala? Vá e siga teu marido. Então, ele diz para ela, não, você não vai me abandonar. A sua missão nessa terra é de uma devotada esposa, criar os filhos e seguir seu marido. Mas ele diz para ela o seguinte, adiante, você será chamada a dar esse testemunho de fé que você está querendo dar agora. E o tempo passa, ela enviúva, antes de morrer, o marido fica muito pobre. Então, quando ela se vê viúva, ela é uma pobre viúva com um filho de 12 anos para criar. E ela vai trabalhar como serva em casas mais abastadas, uma vez que ela já não tem mais dinheiro nenhum, e vai vivendo sempre acompanhando os testemunhos de Jesus, os apóstolos, porque ela é cristã. Aí a gente já está falando do ano já de 60 e alguma coisa. E no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo foram bem fortes, quem assistiu ao filme Paulo deve lembrar disso, em que as pessoas eram queimadas como tochas humanas. Os cristãos, na verdade, eles eram perseguidos. E se eles insistissem em teimassem em dizer que sim, Jesus Cristo era o Messias, eles eram queimados ou jogados aos leões, era uma coisa horrorosa. Bom, e aí a gente encontra, né, no ano de 68, por causa das perseguições aos cristãos, a gente encontra Joana de Cusa sendo já preparada para morrer queimada por ser cristã. E eles queriam à força que ela negasse Cristo. Se ela negasse Cristo, ela não seria, não poriam fogo nela. E aí a gente encontra ela com um jovem rapaz, o filho dela de então 12 anos, mas nós sabemos desse. E aí o filho entende que o que o soldado romano quer é que ela negue Jesus, a cristandade, o cristianismo. O nome disso é abjurar, negar, né? E fala para ela, abjura, mãe, abjura, porque nós vamos morrer queimados. Só que a mãe fala, não, nós não podemos fazer isso. Te cala, meu filho. Porque Jesus era puro, não tinha pecados, não tinha metade dos nossos erros, não tinha nenhum erro, e ele não desdenhou desse sacrifício, ele foi até o Calvário. Então, cabe a nós, que estamos aqui, com todos os nossos erros, ficarmos calados e nos mantermos na fé de Jesus. Temos que saber sofrer na hora dolorosa. Bom, e aí um desses homens, né, romanos que iriam matá-la, porque queriam que ela negasse Jesus e ela não negava, pergunta para ela o seguinte, vem cá, esse teu mestre aí só te ensinou a morrer? E Joana de Cusa, amarrada, pronta para morrer em nome de Jesus, da fé, responde para ele, não apenas a morrer, ele me ensinou também a vos amar. E aqui vou dividir de novo a tela com vocês, é onde estávamos aqui nessa foto, ó. Exatamente aqui, nesse momento, em que a gente tem aqui o texto
falando exatamente o que eu estava descrevendo. Está aqui a foto, na primeira, uma conversação de Joana de Cusa com o mestre, e a foto do martírio de Joana, em que o algoz pergunta para ela se esse mestre só ensinou ela a morrer, e ela fala, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Temos aqui, na tela aqui adiante, uma sugestão de pesquisa sobre Joana de Cusa. São vídeos rápidos do YouTube, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. E fica a sugestão também de ler o capítulo 15 aqui do Boa Nova, que fala sobre Joana de Cusa. Bom, a próxima vivência de Joana que nós vamos ver é da nossa querida Clara de Assis. Clara, lindo, né? Vou tirar aqui a divisão. Então, Clara de Assis, ela encarna no ano de 1194. Ela nasceu de uma família nobre. A mãe dela insistiu em chamar-lhe de Clara, porque ela dizia o seguinte, a minha filha veio aqui para aclarar o mundo inteiro, com seu esplendor. Então, ela já tinha essa intuição, a mãe de Clara. Com 17 anos, Clara ouve a pregação de um jovem franciscano. Quem seria? Nosso querido Francisco, né? Clara fica arrebatada quando ouve Francisco falar, não apenas com a eloquência da palavra de Francisco, mas com o gesto de vida dele, que doou tudo que tinha em vida e que fez um voto de pobreza. E Clara se encanta com aquilo. Ela com 17 anos, Francisco com 29, e nunca mais se separaram. O jovem Francisco de Assis, ele já tinha criado a Ordem dos Franciscanos. Ele era filho de um rico comerciante lá no sul da Itália, e ele prega esse desapego total. Bom, Francisco é conhecido como Irmão Sol, e nossa querida Clara de Assis como Irmã Lua. Essa é mais uma vivência do espírito de Joana de Ângeles, e aí a gente começa a tomar a dimensão da envergadura desse espírito. Que vivências, que vivências. E aí, aquilo que eu falei no início, Clara era muito à frente do seu tempo. Para vocês terem uma ideia, não existia, quando Francisco criou a Ordem dos Franciscanos, não existiam mulheres nessa ordem. Mas Clara estava tão decidida a seguir Francisco, o seu voto de pobreza, a se abnegar aos mais pobres, que ela toma uma decisão. Ela vai abandonar a família, ela vai seguir Francisco e os ensinamentos de Jesus. E ela se tornou a primeira mulher franciscana. Francisco criou uma ordem feminina, a Ordem das Franciscanas, que também eram conhecidas como damas pobres, para Clara de Assis. E a gente também chama, conhecemos hoje mais como as Clarissas. Então, olha como ela já estava à frente do tempo dela. Ela, em 1200 e pouco, ela torna-se a primeira mulher na ordem franciscana a fundar, né, para ela ser fundado a Ordem das Clarissas. E ela desencarnou com 59 anos, sempre seguindo a prática da estrita pobreza. Importante saber, olha só, mais uma, né, desse espírito maravilhoso. Santa Clara é conhecida como a padroeira da TV. Sabe por quê? Porque um pouco antes dela desencarnar, ela era uma clarissa, né, da Igreja Católica de Roma. E o Papa ia dar uma palestra e chamou todos os franciscanos e as outras ordens para assistir. Mas ela estava muito doente, já num leito de cama, não podia se mover, não podia ir para Roma. E ficou no leito dela chateada, que ela não ia poder assistir, e ela rogou muito a Deus. E aí, Deus mandou para ela, através de uma tela mental,
ela pôde assistir em tempo real tudo que estava sendo dito pelo Papa naquele momento. Então, abriu-se uma tela e ela assistiu a tudo. Por causa disso, ela é conhecida como a padroeira da televisão. Ela foi a primeira pessoa a assistir uma televisão. Não é impressionante? Então, vamos dividir aqui a tela mais um pouquinho para a gente ver mais alguma coisa sobre Clara. E também uma sugestão de pesquisa. Está aqui a sugestão de pesquisa. Esse primeiro vídeo que está no YouTube, eu estou indicando que se assista a partir do 13º minuto, porque ele é muito longo. Mas para quem tiver com mais tempo, quiser assistir tudo, é uma boa. Quem tiver com um pouquinho de pressa, tempo corrido, assiste a partir do 13º minuto. Beleza? Então, agora a gente vai para a próxima vivência do espírito de Joana de Ângeles. A gente já viu o primeiro, Joana de Cusa. A gente já viu o segundo, Clara de Assis, já à frente do tempo dela. E agora a gente vai para um espírito que estava muito à frente do seu tempo, que é Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de la Cruz encarnou no México. Deixa eu tirar aqui para a gente poder se olhar. Então, Juana Inés, ela encarnou no México no ano de 1651. Ela era filha ilegítima de um capitão espanhol, Pedro Manuel de Asbarre, com a crioula Isabel Ramírez. O que era uma crioula? Era uma pessoa que tinha um dos pais, pai ou mãe, espanhol, e o outro mexicano. Então, para o capitão espanhol, não era legal, não era bem visto ele desposar uma mexicana misturada com espanhol, uma pessoa do interior. Então, ele não casa com a mãe de Clara, por isso ela é uma filha ilegítima. Existem versões que falam que ele era muito mais velho do que a mãe de Clara e ele morreu com Clara muito pequena, e outros dizem que não, que ele voltou para a Espanha, que abandonou a mãe de Clara, Isabel Ramírez. Mas o que nos importa é que Clara foi criada pelos avós paternos. E Clara, aos 3 anos, ela já sabia ler e escrever, numa época onde mulheres não podiam estudar. Entenderam? Mulher não podia estudar. Com 3 anos... Desculpa, eu falei Clara, né? Estou falando de Juana Inês. Com 3 anos, Juana Inês, deleta o Clara, Juana Inês de la Cruz, ela já sabia ler e escrever. Juana Inês sabia latim com 5 anos. Ela dominava princípios básicos de matemática. Com 8 anos, ela já compunha poemas, ou seja, ela era uma criança além do normal. Sim, ali era um espírito, né, de uma envergadura. E ela sabia, com 13 anos, ela estudava grego, lógica, ela entendia de ciências. Ela dava aula para as crianças mais abastadas, porque ela precisava fazer algum dinheiro. Ela era autodidata, aprendeu ouvindo as lições de tutores, sendo que nessa época a mulher não estudava. Bom, vou dividir aqui com vocês a tela, vamos continuar aqui. Eu tive a felicidade de ir à cidade do México e fazer uma visita pelos caminhos de Juana Inés de la Cruz. Então, eu conheci, por exemplo, o local onde ela morou quase que a vida inteira e onde ela desencarnou, que foi o Mosteiro das Jerônimas, onde ela ficou quase que a vida toda. Hoje, ele é uma universidade. Essa placa aqui que eu estou mostrando, a Universidade del Claustro de Sor Juana. E aqui, ó, mais uma vez, minha querida amiga Iraci Campos, ela esteve lá com a gente, foi um passeio com o Seja Barra. Acima, a foto de cima à esquerda, né, é a cela onde ficava Juana Inés de la Cruz. Hoje é uma universidade,
Portanto, a gente tem ali uma parte preservada. Por que uma cela? Porque as jerônimas, elas ficavam enclausuradas, não podiam ficar passeando pela rua. Então, cada uma tinha uma celinha. Abaixo foi um momento muito assim tocante, foi algo que nós ficamos todos embevecidos. Nós visitamos o local onde estão os restos mortais de Juana Inês. Mais uma vez, nossa amiga Iraci Campos está ali. Foi algo muito forte, muito tocante. Eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre a vida de Juana e vocês vão entender o porquê. E à direita, uma curiosidade, nós tivemos na cidade, não é bem na cidade, é uma vilazinha no interior, a mais ou menos 1h30 de carro da cidade do México, chamada Neplanta, que foi justamente onde Juana Inês foi criada. E nós fomos na casa, nos escombros da casa onde ela nasceu, e tem uma rua lá, calle, em espanhol, né, que leva o nome de Juana Inês, Sor Juana Inês de la Cruz. Eu achei assim fantástico. E aqui está a Universidade del Claustro, que era o mosteiro das Jerônimas, convento das Jerônimas, onde Juana Inês viveu e desencarnou. Hoje é uma grande universidade, muito bacana. E, curiosidade, Juana Inês está presente na nota de 200 pesos mexicanos. É uma nota alta, né? Bem alta. Então, é uma homenagem. E aí a gente vai entender por que homenageiam essa mulher. Ela, vamos voltando, né? Voltando lá atrás. Quando Juana Inês tinha 16 anos, por alguma indicação familiar, ela foi morar na cidade do México, ela foi trabalhar no Paço, dentro de onde ficavam os vice-reis. A colonização do México foi um pouquinho diferente da do Brasil, nunca houve um rei, um imperador, dentro do México. O rei da Espanha nunca veio morar no México. Ele mandava vice-reis, pessoas que o representavam no México, que era conhecido como Nova Espanha. Então, quem era o rei, na verdade, era o vice-rei, era um espanhol que vinha substituir o rei na Nova Espanha. E foi ali que Juana Inês conseguiu, depois de passar por testes, porque as pessoas ficavam chocadas. Como pode uma menina de 16 anos, que nunca entrou na escola, porque era proibido, saber grego, latim, entender de ciências, entender de astronomia, entender de filosofia, de teologia. Então, eles fizeram testes e mais testes e mais testes com Juana Inês, e ela foi sendo aprovada para ser a tutora da filha do vice-rei. E por que isso? Porque primeiro ela pediu à mãe dela para deixar ela entrar na universidade disfarçada de homem. Mas a mãe dela falou, não, de jeito nenhum, isso é loucura. Então ela ficou pensando, como é que eu posso estudar? Eu quero estudar. Porque o interesse de Juana Inês era estudar. E aí ela pensou, bom, se eu for tutora, eu vou ter que estudar, porque eu vou ter que ensinar a filha do vice-rei. Então, eu vou ter acesso a livros. E era isso que ela queria e ela conseguiu. Bom, ela ficou muito tempo ali tendo acesso a toda a biblioteca, mas alguns livros eram proibidos e ela queria ler mais. Então, ela resolveu, apesar de diversas propostas de casamento, porque ela era uma mulher muito bela, ela não aceitou nenhuma, ela resolveu que ela queria entrar para um convento, porque no convento ela ia se dedicar a ler e a escrever. Ela escrevia divinamente, ela escrevia em latim, em grego, em espanhol, além de conhecer o idioma do local, o idioma dos nativos, que não era espanhol. Bom, primeiro ela tentou entrar para o monastério das Carmelitas, era um monastério de São José, mas as Carmelitas têm uma comunidade extremamente fechada. Juana Inês não se adaptou, ela ficou extremamente doente, quase morreu, ela ficou apenas 3 meses lá. Daí ela conseguiu sair, se curar de novo com a ajuda da vice-rainha, e aí, finalmente, em 1669, ela entrou para o mosteiro, aí sim, das Jerônimas, que na época era mais light, né? Embora ela não pudesse sair, ficava na clausura, mas lá ela tinha mais liberdade para poder estudar e escrever. E ela ficou lá com regras mais flexíveis. Daí ela
começou a ler muito, ela tinha acesso à biblioteca, e ela começou a escrever muito, e ela escrevia tanto para os mais humildes como para os mais versados, ela escrevia músicas, fazia recitais, declamação de poemas, e a fama dela foi se tornando de tal forma grande que causou um certo problema com o confessor dela. Naquela época era comum cada pessoa ter um confessor, ainda mais uma freira. Então ela tinha um padre jesuíta confessor dela, que era o Antônio Nunes de Miranda, que no começo ela apoiava, mas começou a ver que ela estava escrevendo coisas demais para uma mulher e freira. Nessa época, gente, mulher não estudava, mulher não fazia nada que não fosse. Se fosse casada, cuidava da casa dos filhos. Sendo uma freira, era para se dedicar a vida à oração e à limpeza do mosteiro. E ela começou a escrever demais, e a vice-rainha se interessou e, inclusive, mandou para a Espanha os escritos dela. E isso começou a incomodar esse confessor, esse padre jesuíta, que começou a recriminá-la por escrever tanto. E, num determinado momento, o Papa escreveu algo com que Juana Inês não concordava, e ela bateu de frente com o Papa. Ela escreveu em latim uma resposta para as coisas que o Papa estava escrevendo e mostrando, dizendo, citando por que estava errado. E aí, lógico, deu ruim, né? Ela foi praticamente proibida de escrever, confiscaram todos os livros dela, praticamente ataram as mãos de Juana Inês. Mas antes disso, ela escreveu um poema maravilhoso, assim, que ficou mundialmente conhecido, chamado Hombres Necios, que quer dizer em espanhol homens estúpidos. Então, vejam bem, quem é esse espírito? Quando encarnou como Juana Inês, ela simplesmente é conhecida hoje como a primeira feminista das Américas. Mas não é feminista nesse sentido que hoje tem esse contexto de ficar gritando, arrancando roupa, não. Reivindicar justiça, que as mulheres pudessem ser vistas exatamente como os homens, que elas pudessem ter direito à vida, a estudar, a dar suas opiniões. E nesse poema, Hombres Nécios, ela fala que os homens são uns estúpidos, porque eles usam as mulheres, muitas vezes usam elas sexualmente e depois as descartam. Ou seja, é aquele mesmo homem que usou a mulher, depois ele fala, não, essa mulher não é para casar. É mais ou menos como ainda acontece hoje, mas naquela época era um pouquinho pior. Um dos lugares que eu visitei, o local onde ela nasceu, estão nos azulejos do local os versos de Hombres Nécios, muito bacana, em que ela diz que a mulher tem que ter o direito de ser respeitada como ser humano, e critica o machismo da sociedade da época. Bom, então ela é considerada a primeira mulher a defender as mulheres nas Américas. Além disso, ela foi modelo, né, para aquelas mulheres que procuravam a igualdade. Muitas se inspiravam nela. E ela é considerada uma das maiores escritoras barrocas, porque ela escrevia também poemas barrocos. Ela é considerada, ela foi apelidada de 10ª musa, assim como aconteceu com a poetisa grega Safo, para vocês verem a envergadura desse espírito. E aí, em 1695, houve uma epidemia muito forte de varíola na cidade do México, na época Nova Espanha. Sor Juana Inês cuida das irmãs, quase todas adoecem e morrem. Ela, enquanto está com forças, ela cuida de todas elas, mas, em determinado momento, ela fica muito fraca, pega também a praga e vem a desencarnar. E existe uma série no Netflix em que dá a entender que Juana Inês é uma série bacana, muito bonita, aconselho a todos a assistirem. Porém, em determinado momento, eles dão a entender que Juana Inês praticamente resolveu morrer porque resolveu pegar a tal da praga de uma irmã. Mas não foi bem isso. E, na verdade, o que foi intuído pela nossa amiga Iraci Campos, é que ela estava muito cansada de lutar
o que esse confessor e o Papa e toda a sociedade machista estava contra ela, porque eles estavam querendo impedi-la de escrever, impedi-la de dizer o que pensava, enclausurada ali, vendo as irmãs todas doentes e morrendo e perecendo. Ela foi perdendo o vício e a alegria, e com isso a praga pegou e ela desencarnou. Esse antigo convento, como eu já falei, de São Jerônimo, Jerônimas, abriga hoje a Universidade del Claustro de Sor Juana. Então, um espírito que durante a vida inteira, nessa encarnação, lutou para poder estudar, para ter direito de estudo, que é hoje, lá onde ela viveu e desencarnou, gente, é uma universidade. É algo a pensar, né? Eu vou dividir agora aqui com vocês a tela para mais uma sugestão de pesquisa sobre Juana Inês de la Cruz. Aqui está a sugestão de pesquisa, vale muito a pena, além da série da Netflix. Mas lembrem, a série tem uns romances, né? Romanceada, mas 90% é bem o que a gente estudou sobre a vida de Juana Inês de la Cruz. E agora nós vamos para a última encarnação conhecida de Joana de Ângeles, que é Joana Angélica de Jesus. Dá para perceber onde estamos? Olha o nome, Joana Angélica de Jesus. Será que esse é um nome brasileiro? Será que estamos no Brasil? Sim, estamos. A última encarnação de Joana Angélica de Jesus, gente, foi nada mais, nada menos do que em Salvador, Bahia. Em 1761, nasce Joana Angélica. Sim, Joana Angélica, aquela na rua que tem em Ipanema, no Rio de Janeiro. Joana Angélica. Bom, olha o que a gente descobre sobre quem foi Joana Angélica de Jesus. Ela nasceu no período colonial, em que o Brasil era colônia, e se vocês prestarem atenção, vamos ver se eu consigo, não, na foto eu não vou conseguir mostrar, mas o que acontece? Ela vai para um mosteiro, ela morava, ela era freira do convento da Lapa, em Salvador, que ainda existe a igreja da Lapa, lá no alto de Salvador. O que acontece em 1822 no Brasil? A independência. E aí, pesquisando, eu descobri que, embora a gente estude que não houve guerra de independência no Brasil, não é bem assim, houve guerra sim. Não foi só pegar uma espadinha e gritar independência ou morte, não. Houve guerra, houve luta, as tropas portuguesas não queriam entregar o Brasil para os brasileiros, e essa guerra foi principalmente travada na Bahia, em Salvador. E aí, a Joana Angélica, ela já era a madre, uma madre antiga, né, do convento da Lapa, ela era a madre superiora, ela era a abadesa, a madre superiora desse convento da Lapa. O que acontece? As tropas portuguesas decidem invadir esse convento da Lapa, porque é um local no alto, então daria uma visão boa. E a madre Joana Angélica de Jesus, a abadesa, a madre superiora do convento da Lapa, se posta em frente à entrada principal, a uma porta, que eu vou mostrar a vocês, e fala o seguinte: não, aqui ninguém passa, ninguém, não vão passar. E o que acontece? Um dos soldados portugueses dispara um tiro de baioneta e a madre vem a desencarnar. Então, olhem isso. Duas curiosidades. Essa ordem dessas freiras eram vertentes das franciscanas claras, também conhecidas como clarissas. Mesmo espírito, onde tinha encarnado no século XII, XIII, Clara de Assis. E outra coisa, Joana Angélica de Jesus, ela veio a tornar-se, por causa desse feito, a mártir da independência do Brasil. Então, o espírito de Joana de Ângeles
é nada menos que a mártir da independência do nosso país. Porque com aquela confusão, baioneta matou uma freira, uma senhora, o que aconteceu? Todo mundo ficou contra, né, os portugueses, os soldados portugueses, e aí isso facilitou a independência. Ela morreu defendendo o Brasil contra as tropas portuguesas. Então, ela é declarada, tá? A heroína da pátria brasileira. Existe uma lei federal, foi feita em 2018, nós fizemos uma visita a esse convento, ouvimos toda essa história, ela é declarada heroína da pátria brasileira. Essas paredes são históricas no convento de Nossa Senhora de Conceição da Lapa e contam toda essa história. E olha isso, esse convento hoje não é mais um convento, ele está lá para visitação. O que será que se faz lá hoje? Que instituição está lá hoje? Gente, é a Universidade Católica de Salvador, universidade. Então, mais uma vez, o espírito de Joana, junto, atrelado ao estudo, a saber, a conhecer. Eu vou mostrar aqui para vocês a foto no local, vou dividir aqui a tela, para a gente perceber algumas coisas. Aqui, então, é o Convento da Lapa hoje, a primeira foto à esquerda, tem essa igrejinha, e atrás a Universidade Católica de Salvador. Aqui no meio a foto de Joana Angélica, e do lado direito onde estão os restos mortais, aqui no Convento da Lapa mesmo. E aqui, ó, nossa querida amiga Iraci Campos, na porta onde Joana Angélica de Jesus, defendendo as irmãs, tombou, atingida pela baioneta de um soldado português, tornando-se assim a mártir da independência. Ali está escrito na placa, não dá para ler tudo, está escrito 1822, 20 de fevereiro, foi quando houve o acontecido. E aqui sugestões de pesquisa. Para quem tiver curiosidade, o primeiro vídeo a partir do minuto 8,53 e um outro vídeo. Então, acho que deu para a gente ter uma ideia de 4 vivências do espírito de Joana de Ângeles. É lógico que a gente pode se aprofundar muito mais, mas para vocês terem uma ideia da envergadura e da importância desse espírito desde o século I, convivendo com o Mestre Jesus, dando testemunho de fé, sendo mãe do espírito de Divaldo Franco, quando ele era o filho dela de 12 anos, né, que estava meio confuso, uma criança. Depois, Clara de Assis, sendo a primeira freira clarissa, lutando pela pobreza, ajudando a criar a ordem das freiras clarissas, recebendo por obra, por graça de Deus, a felicidade de assistir uma televisão, então sendo a padroeira da televisão. Depois, Sor Juana Inês de la Cruz, pioneira na luta pelos direitos da mulher serem iguais aos de homem, não é ser melhor, não é ser pior, não é querer ser mais, é querer ser igual, somos todos espíritos, espírito não tem homem e mulher. Então, a luta pela igualdade feminina e a luta pelo estudo, por aprofundar, por conhecer. E depois, no Brasil, Joana Angélica, aí para a gente pensar em Salvador, na Bahia, e aonde está hoje a obra de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, a Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia. Então, não existem acasos, a gente conseguir juntar tudo na obra de Joana de Ângeles, desse espírito maravilhoso, benfeitor, caridoso, e terminamos com uma prece para que Joana de Ângeles esteja próxima de nós, nos intuindo, nos trazendo amor, nos mostrando a importância da caridade, da benevolência, e que esteja sempre nos dando força para enfrentarmos os desafios, como exemplos dos vários desafios imensos por quais ela passou e venceu e triunfou. E ao nosso Mestre Jesus, fique conosco,
pela graça de Deus.